Hoje é dia o quê? Dia 6 de outubro. Não sei muito bem como fazer isso, mas enfim. É esquisito, eu tô falando sozinho, mas eu tô acostumado a falar sozinho. E não me gravar fazendo isso. Eu quis fazer uma coisa diferente dessa vez. Diferente de como eu geralmente faço as coisas. Mas gravando meus pensamentos assim. Umas coisas que eu anotei nos últimos dias. Mas vai ser difícil eu checar agora as anotações, porque se eu abrir elas, eu não tenho mais controle sobre a câmera, né? Então, como você pode ver, eu tô aqui, né? Tentando ter a coragem de fazer essas coisas todas. De me mostrar como uma pessoa normal. Quer dizer, não normal, mas... porque isso não é muito normal. Mas uma pessoa comum. E não ficar me escondendo atrás do que eu quero ser, sabe? Atrás das minhas aspirações. Mas eu sinto que eu quis muito me definir por... em alguma coisa melhor. Eu nunca quis ser definido, mas eu queria ser alguma coisa. E eu sempre tive o receio de ser definido e de me definir de uma maneira ou outra, porque tem muita coisa nesse mundo e eu não queria ser de um único jeito. Não queria ser teimoso o suficiente e arrogante o suficiente de saber o que eu sou ou o que é certo. Mas ao mesmo tempo isso foi uma dificuldade sempre de lidar. Porque eu sempre quis fazer parte de alguma coisa e ser alguém, mas eu nunca soube do que e quem eu queria ser. Eu sabia de muitas coisas que eu gostava. Quer dizer, você vai aprendendo com a vida, né? Mas eu senti que eu tentei lidar muito com coisas da vida assim, me expressando de um jeito ou de outro. Isso é um chamado, eu sempre tive um interesse por isso, por arte em geral. Mas eu acho que de uma maneira ou outra isso acabou me definindo de um jeito que por um lado é bom e por outro não é. Sempre ficou essa dicotomia assim, de como fazer essas coisas. De se eu quisesse mudar, isso meio que anulava quem eu era antes. E que teria sido tudo meio que uma maquiagem do que realmente ter sido eu. Como se mudasse de opinião a cada 5 minutos, sabe? Eu queria ter uma consistência de quem eu sou. Mas eu acho que eu quis muito manter essa consistência de um jeito assim que eu me prendi muito a ser de um jeito ou de outro. Ou eu quis evitar me prender. E aí eu fazia o oposto, mas na verdade fazendo o oposto eu estava justamente fazendo isso tudo. Estava justamente justificando essa coisa toda. Tipo fugir do próprio destino, sabe? Quanto mais você tenta fugir dele, mais você cai nele. Eu queria poder olhar as minhas anotações, mas se eu fizer isso, eu perco o controle aqui sobre esse troço todo. É engraçado pensar nisso, porque justamente um problema que eu tenho com muitas coisas é querer ter o controle, sabe? A gente sempre quer ter um controle e saber que as coisas vão ser de um jeito ou de outro e ter certeza disso.
Mas a gente não tem, né? Eu lembro de alguns anos atrás, eu tava conversando com um amigo meu e ele tinha me contado que já tinha me contado antes, mas a gente tava conversando porque o pai dele tava no hospital por causa de câncer no intestino. E ele sempre, sim, foi bem estoico, bem racional e conseguindo lidar com as coisas. Mas eu lembro que esse momento ele tava com muito medo e ele tava conversando comigo disso. A gente tenta controlar as coisas, a gente quer ter certeza que vai dar certo ou que a gente pode fazer algo em relação a isso. A gente quer ter uma síndrome, assim, um complexo de Deus e poder fazer as coisas serem do jeito que a gente quer que seja. Que a gente quer que dê certo. E a gente quer que dê certo do jeito que a gente imagina que vai dar. Obviamente, no caso dele, o jeito que ele queria que desse certo é o pai dele ficar bem e não passar pelo que ele estava passando. E é muito difícil encarar a realidade que a gente não tem controle sobre isso. Tem alguém vindo aí. Eu vou parar. Eu não quero me definir por quem eu era, por quem eu quero ser. Eu não sei quem eu sou, não sei exatamente assim. Eu sei que eu gosto, eu sei valores meus, então talvez isso comece a definir quem eu sou, quem a gente é, né? Mas a gente se define de alguns jeitos curiosos, assim, sobre como a gente se veste, corte de cabelo. A gente tem alguma definição sobre quem a gente é. A gente tem como escolher algumas coisas, assim, que a gente quer ser. Você tem como controlar isso, de certa maneira. Mas você precisa querer, primeiro de tudo. A gente não é definido por quem a gente foi ou pelo que a gente passou. Enfim, a nossa história, assim, pessoal. E como essa questão de consistência, assim, foi difícil também, é saber que era de um jeito, é não saber se ele podia ser, trazer de volta algumas coisas boas do que eu era de épocas passadas, sabe? Para incorporar e não fugir delas. Porque eu sinto que em algumas épocas da minha vida eu fugi de quem eu tinha sido. De quando eu era pequeno, de quando eu troquei de colégio, e, enfim. Umas lembranças ruins que você quer evitar. E você quer evitar quem você era naquela época por causa da vulnerabilidade ou alguma fraqueza que você tinha e você não quer passar por aquilo de novo. Então, você se distancia daquilo. Mas às vezes quanto mais você corre daquilo, mais aquilo fica, sabe? Então era questão de saber o que define a gente. O que me definia. Quem que eu era. Se eu era quem eu fui, se eu era uma outra coisa, se era uma mistura disso tudo, o que eu podia manter, o que eu podia descartar. Só uma dúvida em relação a isso. O que é essa vaga noção do que eu sou? O que eu quero ser também? Eu sei o que eu quero? Eu sei que eu quero o que eu quero? Eu sei que eu não quero o que eu acho que eu não quero? Eu não sei. Talvez tentando você descobre, né? Eu descobri algumas coisas
eu descobri que eu não queria fazer o que eu estava trabalhando nos últimos tempos. Eu larguei um emprego em arquitetura para entrar na área de cinema. Fui trabalhar numa locadora porque eu achava que era o caminho que eu queria. Mas eu acabei descobrindo que não era. Não aquele caminho, não aquele jeito e não o que aquilo levava. Tudo vai exigir sacrifício, tudo vai exigir esforço na vida. Nada vem fácil assim. E se vem, toma cuidado. Porque o que é bom demais assim tem alguma trapaça ali, alguma armadilha no meio. Nem tudo que é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Mas eu insisti, porque eu sabia que as coisas são difíceis, assim, e elas levam tempo. Quando a gente está começando qualquer coisa, a gente, principalmente quando você tem um sentimento que você não é bom em nada, ou você sempre se critica, porque você sabe o que é bom, assim, digamos, de certa maneira. Você sabe que vai levar tempo para chegar até lá. Mas no meio desse tempo eu acabei lidando com uma situação por muito mais tempo do que eu devia. E é uma coisa que eu sinto assim comigo mesmo, de que às vezes eu fico numa situação desconfortável ou difícil por mais tempo do que ela precisava ser, achando que é paciência, mas na verdade é medo de mudança, de certa maneira, o medo de lidar com aquilo. Principalmente com o trabalho. A questão é... eu não quero ser assombrado pelo fantasma de quem eu fui, de quem eu queria ser, ou quem eu achei que eu era. Eu só quero às vezes fazer uma coisa ou outra do jeito que me deu vontade naquele momento. E por esse medo de inconsistência ou de ser um impostor fazendo isso, eu deixei de fazer muita coisa que eu queria ter feito. Me arrependo. Ao mesmo tempo eu sei que eu me cobro muito pra ter sido melhor do que eu sou, ter sido melhor do que eu era e ter feito as coisas de outro jeito. Mas eu também tenho que aceitar que eu não sou perfeito e às vezes era o melhor que eu podia fazer na época. Mas sempre foi aquela dúvida, né? Eu gosto de ver os passarinhos. E eu vou ver minhas anotações, isso vai ajudar um pouquinho. Mas assim, eu tava assistindo The Bear esses últimos tempos, essas últimas semanas, essa última semana e meia. Demorei muito pra assistir a 4ª temporada. Foi difícil de motivos diversos, assim, de tomar coragem de assistir ela. Foi uma coisa que as temporadas anteriores me pegaram muito pessoalmente, assim, e eram memórias boas também. Então foi difícil encarar aquilo, mas ajudou. E teve algumas coisas que ficaram comigo, umas frases assim que eu achei interessantes. Eu nunca me senti pessoalmente suficiente em muitas coisas assim que eu já fiz e quis fazer na minha vida. Sempre quis melhorar, isso não é um problema. Mas eu sempre quis me preparar muito antes de começar a fazer alguma coisa. Algumas coisas, beleza, são parte do aprendizado, são algumas coisas básicas que você precisa saber antes de você tentar.
Você não vai fazer uma fogueira sem você ter gravetos e sem você ter algum jeito de fazer. Você não vai fazer ela no meio do nada. Mas você não precisa ter, tipo, uma forja e querer criar uma forja inteira para você poder começar uma fogueira, sabe? E eu sempre tive dificuldade com isso. A questão de lidar com esse sentimento. E ao mesmo tempo ter o receio de... Receio não. Mas o sentimento de que eu tô me forçando a desapegar de alguma coisa ou me segurando a alguma coisa que não devia por mais tempo que eu devia. É o medo de desapegar antes do devido e de não segurar o que você devia segurar, sabe? Não manter o que você devia manter. De um jeito ou de outro a gente sempre quer a atenção. A gente não se sente suficiente porque a gente quer se sentir parte de alguma coisa. Quer que a gente tenha atenção e seja visto de um jeito ou de outro. E às vezes eu senti, e muitas vezes eu senti que eu tinha que justamente ser melhor e melhor e melhor. E ao ponto que as pessoas não iam ter como me ignorar. E eu ia ser notado. E as coisas iam ficar bem, talvez. O medo, às vezes, de quando as coisas estão indo bem, delas irem pro saco. Que geralmente acontecia quando tava tudo bem e tava tudo calmo. Tipo, a bonança antes da tempestade. Sempre ficar com receio disso. Não é como se eu sempre fosse assim. Tiveram bons momentos que eu consegui só aproveitar o momento e sentir que tava tudo bem, sem o medo do dia seguinte, mas é uma coisa que aconteceu durante um bom tempo. E ao mesmo tempo eu queria ser diferente, eu queria ser como os outros. É assim, você gosta de algumas coisas e você quer participar dos outros grupos, né? Você quer fazer amigos, você quer participar de alguma coisa, pertencer de um jeito ou de outro. E de uma maneira ou de outra a gente acaba abrindo mão de algumas coisas para fazer parte disso. E quando não dá certo, ou quando você não se encaixa direito, você se fecha. Porque tem coisas que você gosta mesmo. Mas é isso, esse vai e vem assim de... Eu abro mão disso aqui para participar, porque isso aqui eu só tô achando que é meu ou não. Que às vezes você abre mão e você encontra alguma coisa quando você abre essa mão. Às vezes abrir a mão é abrir mão de medo, é a mão de receio, é a mão de perder alguma coisa que te define, que você acha que te define. É abrir mão de uma mágoa, abrir mão de um ressentimento, de um medo do passado, de uma coisa que te aconteceu e te magoou. Abrir mão de uma armadura de um jeito ou de outro. E às vezes não. Às vezes não. Então, sempre não saber o que eu era em relação a isso. E uma frase que ficou do The Bear, voltando a isso, o Cousin, o Richie, ele descreve a história do William Friedkin indo para o Japão e visitando um jardim japonês, um jardim zen. E ele viu as pedras no jardim e a areia entre elas. E não tinha árvores, não tinha plantas, não tinha nada, além das pedras e a areia. E ele ficou pensando naquilo, que as pedras são as pessoas separadas e distantes uma da outra. E o que unia elas, de certa maneira, a única coisa que conectava elas era a areia. E ele ficava pensando se ele era uma das pedras.
E de certa maneira tem um lado de mim que me sente assim, de que eu queria ser a pedra mais diferente ou a mais legal, ou talvez a mais esquisita, a mais exótica, digamos assim. Uma pedra que chamasse atenção para saber o que eu era. Mas eu nunca quis me definir uma coisa, e toda vez que eu sentia definido por alguma coisa, seja por ser desenhista, por desenhar, no caso, não gosto nem de falar que eu era desenhista, porque eu desenhava, eu não era um desenhista. Ou por tocar música, ou gostar de música, ou gostar de uma coisa ou de outra, ou dos hobbies que eu tinha, eu nunca quis ser definido por eles. Eu sempre gostei de gostar muito de muitas coisas e apreciar essas coisas diferentes e ser capaz de mudar, justamente, e não me definir por uma coisa ou por outra. E aí o Richie fala que ele acha que ele não é uma das pedras, que na verdade ele é areia. E isso ficou comigo. Porque realmente eu acho que eu sou areia às vezes. Muitas vezes. Eu gosto muito de fotografia. Tô gravando isso aqui. Passei 13 anos fazendo fotografia, aprendendo, e tem um laboratório e tem tudo que eu fiz e isso tudo. E eu era bom nisso, era muito bom nisso. Começou como uma necessidade de me expressar e acabou virando realmente uma paixão, assim, um gosto pelo conhecimento, pela técnica e ainda assim uma forma de expressar. Mas pra ser sincero, às vezes eu quero largar isso. Às vezes eu quero só, tipo, andar e ver o pôr do sol eu mesmo. Não ter que gravar ele. Não ter que ficar pensando em como eu vou compor alguma coisa, se eu vou usar uma lente tal, um filtro tal, como eu vou cortar e editar aquilo, enfim. Às vezes eu só quero fazer uma coisa que me dê uma vontade. E eu tô fazendo isso agora. É isso.